Paulista e também responsável pelo Informe PE, um dos blogs mais acessados no estado de Pernambuco. E estaremos falando sobre as novas regras para as eleições. Muita coisa mudou e muita gente não sabe. As eleições se aproximam e muitas coisas, muitas regras, a regra do jogo foi mudada um pouco e a gente vai saber também sobre os pré-candidatos a prefeitos em toda a região metropolitana, em Olinda, Paulista, Abreu Lima, Igaraçu, Itapsuma e Itamaracá. 20 horas mais 3 minutinhos, você bem informado, você sabendo de tudo na Nova FM Recife. Nova FM. Agora são 20 horas e 24 minutos no Recife, 20 horas e 24 minutinhos. Nova FM 106,3. Canal direto com o ouvinte 3011-7220. Ligue e participe. 20 horas e 24 minutos, boa noite, Recife. Muito bem, nesta noite maravilhosa, onde Deus nos honrou e nos permitiu estarmos aqui, realizando o nosso trabalho social. O nosso trabalho em favor da comunicação, da informação, da notícia, levada a sério, obviamente. Pois sabemos que em todos os segmentos há bons profissionais e há mais profissionais. Mas procuramos sempre ficar dos lados bons. Estávamos há pouco num local, né, onde lá havia vários profissionais de comunicação e cada um dando a sua opinião sobre as questões políticas. As questões políticas de Olinda, de Paulista, que na verdade só se reúne, não é político não, viu? E também devotos de santos em momentos importantes de celebração, mas também comunicadores. Eles procuram sempre trocar informação e se reunir em lugares públicos abertos. E muitos deles dão opiniões entre eles mesmos, defendem bandeiras. Na verdade, defendem o dinheirinho que vai todo mês para a continha, né? Mas um fato é verdadeiro. A Rádio Nova FM, através do nosso presidente Pedro Paulo Cacá Nascimento, e todos os que fazem esta emissora, nos deixa tranquilo e nos apoia no seguinte segmento, que a informação ela tem que ser dada, doa quem doer, e ela tem que ser dada imparcialmente, sem provocar lado A ou lado B, sendo isenta, sendo honesta e sendo direcionada para formar a opinião e também abrir a discussão para que as pessoas possam, sem dúvida nenhuma, saber, se informar, conhecer e formar sua opinião própria. Agora são 20 horas e 26 minutos. Hoje, com um imenso prazer e grande satisfação, nós estamos recebendo aqui meu amigo Paulo, do Informe PE. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo, querido. Boa noite, meu amigo Jota. Boa noite a todos os ouvintes. Grande satisfação estar aqui mais uma vez no seu programa. Estou à disposição para a gente fazer um debate aqui nessa noite dos nossos ouvintes. Muito bem. Primeiro, Paulo, você já está à frente do Informe PE já há quantos anos? É um blog da região aqui do Litoral Norte e a gente completou no último dia 27 de agosto, já está 5 anos. São mais de 25 mil notícias publicadas e um número incontável de acessos, né? Do começo até hoje, né? A gente tem uma média de acessos por dia hoje, né? Mas o número de acessos do começo até hoje a gente já perdeu as contas. Já passou de 1 milhão? Muito mais mesmo. Já passou de 1 milhão de acessos. É verdade. O blog, esse blog do Informe PE, que fala sobre notícias da região metropolitana, do estado de Pernambuco, também abre espaço para a política. É um blog que sempre foi referência, né, para os comunicadores das rádios, das emissoras, que transmitem informação sobre política aqui no estado de Pernambuco. E também existe um destaque importante, lá no Informe PE, sobre as novas regras para as eleições de 2018, que agora, Paulo, parece que foi diminuída esse tempo da campanha eleitoral, que era de 90 dias, para apenas 45 dias. Na sua opinião, esse tempo é o suficiente para os candidatos levar suas propostas para a sociedade?
É e não é, né, Jota? Dependendo do ponto de vista, né? Mas foi um processo bastante debatido lá em Brasília entre os deputados e senadores e já foi aprovado. E a gente tem que se adaptar, né? Principalmente os pré-candidatos que estão vindo por aí. A eleição se reduziu de 3 meses, que era 90 dias, para 45 dias, e se algumas cidades tiverem segundo turno, vão ser realizadas em 2 semanas somente. Então, cabe a cada um candidato tentar criar mecanismos que possam divulgar seu nome, né, seus projetos. Existem algumas dificuldades em algumas cidades aqui até vizinha de Olinda, que não tem TV, né? Aí fica mais difícil para o partido, para a coligação, para aqueles candidatos que têm pouco recurso financeiro, para se desmostrar na cidade. Existe um projeto, eu não tenho certeza se ele já está aprovado, que limita o carro de som. Isso é uma questão que, no caso, beneficiaria quem tem pouco recurso. Aí cada candidato, principalmente candidato ao executivo, só poderia ter um carro de som para todos os candidatos. Cada partido, O candidato a cada candidato, ao executivo e também ao legislativo só poderia ter um carro de som. circulando na cidade toda. Circulando na cidade toda. E há um detalhe aí que muita gente até discorda, eu também discordo. O candidato teria que estar junto dentro do carro de som. Se ele não estiver dentro do carro de som, a vinculação fica proibida. Eu acho que essa questão acho que isso não foi aprovado. Não será aprovada. Não. E se for aprovada, acho que deveria ser limitada assim, pelo número de habitantes. Né? Dá uma porcentagem, né? Na verdade, quem estava com emenda para próxima, para tentar ser aprovado na próxima campanha eleitoral, foi Daniel Coelho, que queria realmente banir os carros de sons das campanhas eleitorais. Eu não sei como é que ele ia fazer a divulgação das suas propostas, daquilo que é importante à sociedade conhecer, porque até ele é um rapaz que faz um trabalho excelente, né? Muito esforçado. Eu acho que a dificuldade é grande, né? Uma cidade... Recife nem tanto, não tem TV... Agora, proibiram também os cavaletes, não pode mais cavaletes nas vias públicas, só aquelas placas 2 metros por 2 fixadas nas paredes e com a permissão registrada lá no cartório da cidade. Observação sobre placas, cavaletes ou qualquer outro tipo de questão assim, de muro pintados. O tamanho mudou. Antigamente era 2 metros quadrados, agora é 50 centímetros quadrados. Então a pessoa que for pré-candidato for pintar muro, tem que prestar atenção. Se passar de 50 centímetros quadrados... 50 centímetros? Então o cara vai ter que olhar com a lupa o nome do cara e o número, né? É para acabar mesmo, né? A questão de pintar muro. Só vai ser usado mais banda e usar adesivos para carro, aqueles adesivos pequenos. Os cavaletes já estão proibidos, já foram proibidos. Os cavaletes nas vias públicas, né? E as placas 2x2, aquelas placas? Proibida. Foi proibido? Proibido o tamanho, né? 2x2 não pode. 50 tem que ser 50 centímetros. O cara... 50 centímetros é um adesivo, né? É bastante pequeno, quadrado, muito pequeno. É para não atrapalhar o trânsito também, né? O cara vai ter que fazer o quê? 50 milhões desse e colar um no outro com as cores diferentes para poder o camarada identificar. Eu conheço alguns amigos já que são pré-candidatos na cidade de Paulista que já está com mais de 1000 cavaletes pronto. E 1 metro quadrado, 1,5 metro, 2 metros. Se preparando para a campanha. Que bom, quem ganhou com isso foi o camarada do Ferro Velho, né? Porque vai lucrar um pouquinho com o peso desse. Tem que encerrar tudo e refazer, né? Tem que refazer, diminuir para 50 centímetros. Botar nos muros, né? É muito pequeno. Pintar muro não vale a pena, né? Cara, do gasto, né? Hoje você arrumar um pintor é complicado, né? Que a pessoa faz detalhe. Então, vocês vão fazer os banhos de 50 centímetros quadrados e apregar lá no muro das pessoas com a madeira ou até com a ferragem. É verdade. Agora também é importante dizer, né, Paulo, que parece que mudou também as regras da eleição, né, em si, os partidos. São 23 candidatos, continua 7 mulheres? Essa questão de 23 candidatos depende da porcentagem do número de vagas na Câmara, né, na cidade. Por exemplo, se vamos citar Paulista, que são 15 vagas, você acha que vai aumentar? Pronto, se Paulista continuar em 15 vagas para vereador, são 23 candidatos por partido. E deve ir para 17, né? Deve aumentar 2. Pronto, aí se mudar o presidente da Câmara lá de Paulista está lavando a boca porque está administrando quase 8 milhões de reais por mês, não é isso? E Paulista é uma cidade grande com quase 400 mil habitantes. O censo que fizeram aí, né, diz que Paulista tinha 350 mil, mas há 10 anos atrás Paulista já tinha passado dos 400 mil habitantes. Então, aquele houve um erro muito grande ali naquela contagem, né? Também acho.
A cidade paulista é bastante grande, Muito cresce muito ali no litoral, né, cada aquelas residências. E agora que cresceu muito, porque é tanta gente ali, tanto político construindo privês para vender, prédios, né? etc. A Caixa financiando tudo. A Caixa financiando tudo, né? E os camaradas aproveitando os terrenos lá para construir esses privês e também esses apartamentos. Agora, a regra que foi mudada parece que não vai continuar no caso de Paulista, né? Se for 15 vagas, são 23 candidatos por partido, sendo 7 mulheres, é obrigado a ter 7 mulheres. Mas tem uma regra que foi mudada agora, né? Porque o camarada, às vezes, o cara ganhava a eleição com um determinado de votos, aí explica pra gente um pouquinho como é que está funcionando agora. Essa regra é um detalhe muito importante, principalmente para quem trabalha nessa questão de política. Quem não se atualizou tem que se atualizar imediatamente. Veja só. Minha amiga Andréa Cartacho, que é candidata a vereadora em Olinda, se organiza aí, escute aí, porque isso é importante para você. Veja só, Jota, antigamente, o partido ou coligação que ia para a rua com seus candidatos, após bater o coeficiente, entrava mais votado. Vamos supor, Paulista, na eleição passada, o coeficiente do partido ou da coligação chegava a 12 mil votos para eleger um vereador. Então, vamos supor que cada candidato a vereador tivesse 500 votos, um por um batia 12 mil votos. E o que tivesse 501 era o mais votado, entrava. Antigamente, nas eleições passadas, para todos os poderes legislativos, para deputados também. Só que essa regra mudou. Agora, para ser eleito, o candidato precisa ter no mínimo 10% dos votos. Então, se todos tiverem 500 votos e um tiver 501, ele não vai ser eleito. Porque não vai. Ele, mesmo ele ter sido mais votado. No caso, não ele vai. teria que ter 1.200 votos, que é 10% do coeficiente eleitoral, que seria 12 mil. Isso serve para todas as cidades. Se a cidade for 20 mil, isso foi voto. Isso foi bom porque o camarada, muitas vezes, por exemplo, o cara é policial. Aí o cara diz assim, eu quero ser candidato para poder gozar daquele tempo que o cara fica fora. Aí o cara nem trabalha, tem 40, 50 votos. Então o partido não vai ser interessante botar essas pessoas, Paulo? Não é interessante de forma nenhuma, a não ser que seja aquela questão assim, das mulheres. Veja só, não estou dizendo que as mulheres são escanteadas, mas às vezes os partidos são obrigados a colocar. Tem dificuldade de encontrar uma mulher para ser candidata. Só que eles precisam prestar contas, né? Acaba colocando uma amiga, uma esposa. Lá em Paulista mesmo teve um vereador lá que colocou a mulher umas 5 vezes. Ele era candidato e botou a mulher também, porque tinha que preencher. Tem que preencher, porque se não colocar, o partido vai impugnar. Impugna todas as candidaturas. Aí o prejuízo é maior. É um detalhe que as pessoas precisam ficar atentas. Que essa eleição que vai vir, no ano que vem, vai ser uma eleição dura, muito fiscalizada, não é, Paulo? E também vai ser uma eleição, Jota, da rejeição. Pode ser a melhor pessoa do mundo, a pessoa já vai entrar com uma certa rejeição. Mas não é porque a pessoa é ruim. Porque por causa desses desmandos que estão acontecendo no governo federal, essa briga lá na Câmara Federal, no Senado, essas questões do Petrobras para cá, corrupção, as pessoas estão desacreditadas da política. Então, quem for candidato tem que criar mecanismo para que possa agradar a população e passar confiança. Na sua opinião, se o Brasil fosse um país sério, a presidente Dilma ainda estava no poder? Eu acho que ela poderia ter caído já. Não sei se ela está envolvida nesse esquema, que ainda não foi comprovado. Mas, assim, pelas questões de promessas. Prometeu muito e não cumpriu. Tem vários depoimentos gravados nos debates. Eles nem ia cortar aquilo, nem ia aumentar a gasolina, e está tudo acontecendo ao contrário. E isso a prejudicou a sua credibilidade. Ela perdeu o comando lá no governo federal. E isso acaba com o país. Quando o país está com a política ruim, a economia vai mal. Porque hoje a crise no Brasil não é crise econômica, ela vem primeiro a crise política. Aí isso aí atrapalha tudo, vira um balaio de gato e pronto. A confusão está feita. É importante dizer que quem poderia ter moral para fazer abertura de inquéritos e até abrir inquérito de impeachment mesmo, né? O processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff era Cunha, que é o presidente da Câmara dos Deputados, que também foi anunciado que ele estava envolvido em escândalo, né, Paulo? Veja só. É um país sem moral, né? É difícil, né? É difícil, porque, veja, com toda a gente que participa muito da política, Jota, com todos os conhecimentos que a gente tem, a gente vê pessoas, deputados,
cobrando coisas que lá no passado eles faziam, entendeu? A gente vê aquele menino lá de Paraíba, que foi candidato a governador, e já foi governador, o senador Cássio Cunha Lima, ele foi impeachmentado, foi comprovado por A mais B que ele roubou lá, fez o maior esquema no governo da Paraíba, e voltou para tentar ser candidato de novo e falar mal hoje do governo. Então, assim, as pessoas estão entendendo que é o sujo falando mal lavado, entendeu? É verdade. A briga é para quem roubou mais, né? Tu roubou mais, aí não, eu roubei menos, você roubou mais, aí fica aquele jogo. As pessoas queriam que esses governos, assim, pelo menos que se entendessem, né? Pelo menos buscassem uma solução. Acontece, Paulo, é o seguinte, eu acho que nessas próximas eleições haverá uma renovação muito grande. Também acredito. Muito grande, porque a população, o cidadão em si, ele está tão enojado com política, não é? Tão enojado com a política, onde a maioria das pessoas eles têm o objetivo de entrar na política para se completar do sonho do cidadão, dos recursos que são direcionados para o cidadão, para melhorar de vida. A maioria das vezes, isso é verdade, isso acontece. Então, a sociedade está clamando por novos nomes, nomes de pessoas que não são políticos, nomes de pessoas que não são viciados, que têm um projeto bom, que têm um desejo de fazer alguma coisa acontecer em benefício da sociedade. E eu acho que essa próxima eleição vai haver uma renovação muito grande e as pessoas de bom coração, os cidadãos que têm projetos, que têm desejo de fazer a mudança, de fazer uma nova política, essas pessoas devem, entendeu, a se reforçar do desejo de serem candidatos mesmo, de disputarem prefeituras, vereanças, e fazer uma renovação. Tem que haver uma renovação, o mais rápido possível. Eu concordo com você, Jota. Inclusive, tem um amigo meu que ele participa de um movimento, que esse movimento ele criou um slogan: votem qualquer um, mas não votem nos que já estão. Para ver se consegue fazer um balanço diferente nessa política que a gente já vive. Mas essa questão de votar em qualquer um também é perigoso. As pessoas têm que analisar, buscar o perfil do candidato, procurar na internet, ver quem foi aquela pessoa, tentar buscar o máximo possível de informações e evitar vender seu voto, trocar por um favor político, porque o voto ele é muito importante, Jota. E é importante dizer... Dura 4 anos, né? O prejuízo é muito grande. É importante dizer a todos os nossos ouvintes que a situação do governo, a situação que nós estamos vivendo hoje, não é só responsabilidade dos políticos. Também é uma grande responsabilidade dos eleitores, da população, que vende o seu voto por R$20, que vende o seu voto por R$50, que vende o seu voto por uma troca de favor. E que, infelizmente, a população amarga um prejuízo grandioso quando você elege maus políticos, seja governadores, seja prefeitos, seja presidentes, seja deputados. Eu acho que o povo não deveria votar num deputado federal mais de uma vez. Concorda comigo? Eu também concordo. Eu acho que o mandato deveria ser um só. Eu acho que deveria ser um só para todo mundo. Poderia ser 5 anos, que está sendo discutido aí. Tanto para executivo, para legislativo, 5 anos. Até porque, Jota, acabaria com aquele esquema de o cara se eleger e ficar preocupado de ser reeleito. Principalmente os poderes executivos, prefeitos e governador. Porque ele teria assim, mais punho para brigar com algumas coisas. Porque tem alguns setores que você precisa resolver no Estado, na Prefeitura, alguma coisa assim, no Poder Executivo, e o cara fica com medo, porque sabe que se mexer é uma ferida grande, aí cria um mal-estar e a reeleição dele fica prejudicada. A gente já viu isso em algumas cidades, o cara mexeu no comércio, né, tirou as ambulâncias, a turma faz protesto. Então, essas coisas que prejudicam o cara e ele fica com medo. Aí essa questão de acabar com a reeleição seria muito bom. A gente vê muitas pessoas aí também, deputados, com 5, 6 mandatos. O que é que essa pessoa já fez nesse tempo todo? Porque ela não concluiu a sua tarefa, né? Lá e deu oportunidade a outros. É verdade, outra coisa, né? O deputado federal, muitas vezes o deputado também estadual, o eleitor só vê ele, acho que 2 vezes. Vê ele quando ele vai pedir o voto lá e quando vai votar lá na urna, que vê a fotozinha do cara e não vê mais nunca. Eu sou muito contra a população, aliás, eu sou muito contra a reeleição e sou muito triste com os eleitores que reelegem um deputado mais de uma vez. Eu também acho. E tem uma questão, Jota, que
estava sendo discutido lá no Congresso, que era a unificação das eleições. Veja, hoje o eleitor já se perde quando vai fazer 5 votos, né? Que é a eleição do governador, tem que votar em senador, presidente, deputado federal, estadual. Que isso ocorre de 4 em 4 anos. Imagine se juntasse as duas eleições. O cara vota em vereador, prefeito e as questões das esferas federais. Você no Brasil com 70% de analfabeto. Você ia ter uma complicação danada. E outra coisa, quem teria mais dinheiro seria eleito sem sair de casa. Vamos supor, um deputado federal com muito recurso, ele pagaria uma meia dúzia de prefeitos e uma dezena de vereadores. Voto casado. Colocava o papel dele na rua, pronto. Voto casado, é. Não acontece muito isso, então... Olha, voto nisso aqui, é só seguir aqui o papelzinho. Aí o cara vai lá, vereador, prefeito, já devia ser tudo... Nem aparecer para dar um discurso. Eu acho que eu não sei nem de cara para precisar de votar, porque o cara já ia ganhar mesmo, né? Exatamente, eu não defendo. Eu acho que a questão devia continuar separado mesmo. É verdade. Ainda bem que isso não foi aprovado ainda, né? Não foi aprovado ainda. Apesar que o PT tentou aprovar muita coisa e quase que consegue aprovar outras coisas que fugiria da realidade e do normal. Como é que você avalia, Paulo, a eleição obrigatória? Tem que votar, nasceu obrigado a votar. Acho errado, Jota. Acho que o cara deve votar... Que país democrático é esse que você é obrigado a votar? Acho que o cara deve votar por vontade própria. Vamos supor, já que a eleição é feita num dia só, e o cara tem que perder o domingo para votar, vamos supor que a eleição fosse feita em uma semana, né? O cara teria vários dias da semana para poder votar, né? Não estragaria o domingo da pessoa. E nesse debate, os políticos teriam que ter a preocupação de tentar recuperar a credibilidade. As pessoas iam votar, entendeu? Ou seja, teria um tempo, né? De pelo menos 7 dias para que as pessoas pudessem... E acabaria desse negócio de voto obrigatório, se o cara não votar, tem que justificar, se não perde direito de ser aquele lá. E tem uma questão aí, que a gente não chegou ainda, que é a questão dos partidos. Eu defendo muito de novos nomes ser candidatos, mas às vezes, Jota, hoje no Brasil a gente tem mais de 35 partidos, se eu não me engano, e desses 35 partidos quase nenhum oferece estabilidade para quem quer ser candidato, principalmente a vereador ou outros cargos, porque existe uma panelinha, entendeu? E lá na frente o cabo é cortado, fazem uma arruaça com essas pessoas, e essa pessoa acaba sendo cortada, desclassificada do grupo, e fica revoltada também nessa questão da política partidária. Eu sou fundador de um partido, nacionalmente, o Partido das Sete Causas, mas também sou defensor, Jota, que as pessoas fossem candidatas sem precisar de partido. Se o cara tiver vontade de juntar-se num grupo de pessoas, fosse candidato sem partido. Aí teria que ser repensado na questão do coeficiente, mas lá nos Estados Unidos existe mais de 50 partidos, só 2 é lembrado, que a gente vê que é o democrata e o republicano, mas também é a opção de a pessoa ser candidato sem partido. Porque isso resgataria a ideologia do partido. É porque lá o partido teria que trabalhar para que a pessoa se filiasse. É o seguinte, na verdade, partido político é cabide de emprego de uma porrada de vagabundo. A presidente Dilma Rousseff direciona por ano quase R$1 bilhão para o fundo partidário, para sustentar, para viabilizar os partidos políticos que defendem, a maioria deles, que as campanhas eleitorais sejam bancadas pelo Estado. E já não são. Se o governo federal direciona por ano R$980 milhões para os partidos políticos, isso é para que esse dinheiro, Paulo? É um dinheiro destinado diretamente ao presidente nacional do partido, que muitas vezes o cara coloca a fazer as suas coisas e não coloca à disposição do partido, né? A não ser que o cara goste de alguém, né, Jota? E tem aqueles olhos assim de menino, né, que quer ajudar. Mas geralmente esse dinheiro é administrado pela presidência nacional do partido, o cara fala o que quiser. Faz o que não quer. Tem uma certa transparência, alguns partidos colocam números para distrair alguém, a maioria não. E ainda tem a questão do tempo de TV, que muitos partidos têm e vendem para outros partidos, que também geram muito dinheiro. Agora há pouco, no Congresso Nacional, houve lá na pauta, lá da Câmara dos Deputados, que havia um desejo muito grande da população e de alguns deputados
de que os votos fossem impressos. No momento em que você votasse, o voto seria impresso para confirmar em quem você votou. E isso foi vetado pela presidente Dilma Rousseff. Como é que você avalia isso, Paulo? Veja, é uma questão... Tem alguma coisa para esconder nas eleições brasileiras? Não. A questão aí do voto impresso foi só a questão econômica, né? O governo não quis aprovar porque gastaria não sei quantos milhões. Não seria a justificativa dele? Como assim, a justificativa? Não seria uma justificativa dele para que a sociedade, a população não tivesse a certeza de que você votou naquele candidato mesmo? Você acha confiável as urnas eletrônicas? Eu acho confiável. E por que ela em nenhum país do mundo foi aceitada? Por exemplo, os Estados Unidos reprovou as urnas eletrônicas brasileiras, a Espanha, a França, outros países que quiseram conhecer a tecnologia brasileira, rejeitou porque eles disseram que poderia haver indícios de fraudes, de manipulação de resultados. Todo meio de comunicação assim, que usa tecnologia, ela é sujeita a fraude, né? Nunca é 100% seguro. Eu trabalho nessa questão de tecnologia da informação, eu tenho conhecimento sobre isso. Mas até hoje, assim, nada foi comprovado que pudesse prejudicar as eleições que já passaram, né? Há indícios, já havia relatos de alguns deputados, mas até hoje não. Mas seria interessante a questão do voto impresso e que se tivesse um pouco mais de transparência. Não sei como, que o voto é secreto, né? Não pode ser divulgado. Mas hoje a tecnologia do Brasil ela é muito interessante nessa questão de urnas, porque agiliza a cotação dos votos, né? A gente consegue saber em poucas horas depois quem foi eleito. Isso é muito interessante mesmo, Jota. Que a gente ganha muito tempo. Lá nos Estados Unidos passa semanas, né, calculando, lá, contando, e é bastante complicado. Muito bem. Olha, são 20 horas e 50 minutos. Acho que tem algum ouvinte aqui que quer falar com a gente. Alô, o telefone, caiu a ligação. Bom, eu vou para o Blakezinho, eu volto daqui a pouquinho ainda conversando sobre política e questões das eleições de 2018. O nosso amigo Paulo do Informe PR. Daqui a pouquinho a gente volta. 20 horas e 50 minutos na Nova FM Recife. Muito boa noite. Nova FM 106,3. Programa J. Júnior, o seu resumo diário de notícias. 100% Pernambuco, 100% você. Muito boa noite a você que nos acompanha. 106,3. Muito bem, agora são 20 horas e 56 minutinhos. Hoje estamos conversando com o nosso querido Paulo, do Informe PR, que está aqui participando conosco, falando hoje sobre política, sobre as campanhas eleitorais. Também, não é, a população precisa entender como é que funcionam as eleições que se aproximam, apesar de que o povo está um pouquinho descrente, né, Paulo? É verdade, Jota. Essa política que se constrói no Brasil perdeu a credibilidade, né? É a questão agora da renovação. E será que essa renovação será suficiente para dar uma nova confiança ao povo brasileiro, ao povo pernambucano? O povo está passando por dificuldade, né, Jota? A gente está vendo aí a questão da saúde, que acaba pegando muita gente, né? O pessoal não tem plano de saúde, nem todo mundo pode pagar. E você chega numa UPA, o quarto está reduzido, você vai em outros lugares, o pessoal comentando sobre crise, que o 13º o patrão não pagou. E isso resulta em uma série de coisas, né? Só negativas, infelizmente. É importante dizer que hoje o país vive uma situação muito grave. Hoje a situação da economia do país ela é decrescente, ou seja, estamos numa recessão grandiosa por conta da má administração, do mau governo praticado por alguns gestores. É importante dizer que o governo federal não diz até quando o povo vai estar passando por esse acoso. Não diz. Não se fala em números, em anos, não se fala. A situação do país é muito complicada. Como é que você avalia isso? O que é que você acha, Paulo, que deveria ser feito para que o país voltasse a crescer? Seria um novo governo? Era a única alternativa ou não? Eu acho que o governo que está aí, ele deve terminar o mandato, já que já foi eleito, apesar de ter passado uma coisa e foi outra. Essa questão de impeachment, eu acho que é pior ainda, que
quem vai entrar, quem vai fazer uma nova eleição, vai ser uma outra confusão, o país vai perder mais tempo. Eu acho que o governo federal, e tanto como nossos deputados, senadores, deveriam repensar em novas ideias, assim, meu amigo Jota. Uma ideia que eu gosto de debater muito com os amigos é o seguinte: tudo que move o país é combustível, né? E o combustível é a gasolina, é o diesel, é o álcool e a energia. E esses elementos, nos últimos meses, só vem aumentando. Eu acho que o governo deveria criar mecanismos para isso diminuir. Já que o país é um país que fornece também, né? Que produz muito. Então, vamos supor que se a gasolina fosse mais barata, os caminhoneiros, o pessoal que faz transporte, poderiam fazer o seu transporte mais barato. Os alimentos iam chegar no mercado mais baratos, né? Então, isso resultaria em muitas coisas boas, que no caso é a matéria-prima, né, de muitas coisas, que é o combustível. Eu dei uma notícia agora há pouco, no começo do programa, que o lucro da Petrobras no terceiro trimestre, no terceiro trimestre foi de 1 bilhão e 200 milhões, o lucro, e o prejuízo foi de 3 bilhões. O combustível sendo vendido caro, do jeito que está sendo vendido caro aqui para os brasileiros, a Petrobras não tem condições de vender para outros países com o custo que está sendo vendido para os brasileiros, ou seja, porque o barril de petróleo, enquanto era $100, a gasolina aqui era R$ 2,09, R$ 2,15, e o combustível internacional, o barril de petróleo internacional, caiu de $100 para $68. Isso quer dizer que houve uma redução no valor do combustível em outros países, enquanto no Brasil houve um acréscimo grandioso de quase 70% do valor que era para ser praticado, que era para ser reduzido aqui no Brasil, ou seja, era para haver uma redução desses valores e não um aumento. Um aumento, é verdade. Como que está acontecendo aqui. Por que isso acontece? Porque foram desviados mais de 15 bilhões de reais da Petrobras, e que agora irá enfrentar um processo na justiça americana, um processo grave. O Brasil vai ser desmoralizado nas cortes internacionais, porque, para quem não sabe, e quando dizem que a Petrobras é do Brasil, nós dizemos a vocês que 49% da Petrobras pertence a empresas internacionais, inclusive a maioria delas estão situadas lá nos Estados Unidos. Os acionistas irão querer receber o prejuízo. A desvalorização na bolsa da Petrobras é grandiosa. Hoje, a Petrobras deve 60 bilhões de reais, a maior dívida que uma empresa pode ter no mundo, Paulo. E quem vai pagar, né, Jota? E os acionistas que fizeram isso podem ficar no prejuízo, mas ninguém quer, né? Antigamente a Petrobras era um meio de você investir. Hoje, pelo contrário, é uma bomba chiando, e nós brasileiros também pagamos por isso, porque é que disponibiliza os combustíveis aí nos postos para nós usar, né? Infelizmente, é mais um descaso que a gente vive, né, Jota? Aqui em Pernambuco, e também todos os brasileiros que sofrem com isso. Eu dou um exemplo, Jota, a questão dos rodoviários, né? Os empresários chegam à época do ano, tem que aumentar a passagem, né? Ninguém quer que a passagem aumente, porque às vezes aumenta pequeno, 20, 10 centavos, mas no final do mês dá uma diferença grande para quem usa muito, né? É verdade. E as pessoas não entendem essa questão também, né? Eles estão repassando o valor que eles estão sofrendo, né? É a mesma coisa que eu acabei de citar, é a matéria-prima das coisas, é o combustível, é a energia. Você chega na padaria, o cara bota lá uma placa, vai aumentar o pão, né? Você vai no salão de cabeleireiro, o cara aumenta o corte. Porque tudo gasta. E quem vive dessa questão do combustível para se locomover, tem que repassar, né? Eu estou achando esse negócio de cabeleireiro ruim que você falou agora, porque eu já troquei de cabeleireiro 3 vezes. Eu cortava por R$10, aí aumentou para 20, eu corri para o outro já aumentou para 25, eu corri para o outro já quer 35, mas lá da história. Eu estou ficando com a cabeça aqui quadrada e redonda, porque eu estou indo de cabeleireiro em cabeleireiro para economizar. O negócio está ficando feio, a situação, a crise está ruim, viu? Até para o jornalista aqui.
É complicado demais. Mas ainda tá bonitinho, não tá bom? Tá cortadinho. O meu que tá grande, cortado aqui. O meu não tá muito cortado, não. Aqui é porque tá com um gelzinho aqui, aí ele fica direitinho. Mas eu tô economizando, tô deixando crescer mais um pouco para dar trabalho, não é, ao cabeleireiro para poder ganhar, para ele ganhar o dinheiro suado, né? Porque tá ganhando fácil demais, porque toda semana, por conta do programa da televisão, eu tive que cortar, né? Mas agora eu tô botando gel para economizar um pouquinho. A situação tá difícil. Tá difícil, tá? A situação não tá fácil, não, para todo mundo. Tá. Existe expectativa, né, que dos especialistas econômicos que dizem que o ano de 2016 talvez não seja tão ruim por conta das eleições. Vai movimentar um trocadinho. Agora, 2017, se prepare que o agosto vai ser pior do que... Vai ser crise de novo. Do que nós estamos vivendo agora. Veja, Jota, eu tenho um exemplo que acho que muitas pessoas já estão vivenciando. Eu conheço amigos meus que tinham terrenos que nem placa de vendas tinha há um ano atrás, e o pessoal ficava ligando: eu quero comprar, oferecendo dinheiro. O cara, não, vou usar o terreno, vou vender lá na frente, deixar valorizar mais. Hoje o cara precisou de dinheiro, botou a placa lá, não liga um cidadão para perguntar nem o valor. Para perguntar o valor. Às vezes as pessoas, não é nem que as pessoas estejam sem dinheiro, mas é um momento de crise. As pessoas querem guardar o dinheiro para ver se não vai passar por nenhuma dificuldade, né? Antigamente você ia no mercadinho, fazia uma feira, pagando R$300. Hoje você vai, paga 350 e não traz a mesma coisa, não. Mas não. Tá faltando. Tem que ficar complementando. Então, o povo brasileiro está preocupado, né? Está vivendo, mas ao mesmo tempo com o pé atrás. O comércio, olha, eu acho que o governo federal ajudou muito as pessoas a vender, alugar e fechar. Só na capital pernambucana foram fechadas mais de 300 lojas. É muita coisa. Só no estado. Houve um decréscimo de vendas de mais de 38%. Todas as pessoas que são comerciantes sabem disso, do que eu estou falando. Mas por quê? Porque o povo se assustou com a crise, com a recessão, e o dinheiro que tinha guardou. O povo está tão complicado a situação, que o povo não está querendo nem pagar dívida. O índice de inadimplência de cartão de crédito, de telefonia celular e etc., que as pessoas tinham esse compromissozinho, está grandioso. Está grande demais. Você tem um exemplo, Jota? Tem um amigo meu que tem uma fábrica lá em Abreu Lima, fabrica produtos plásticos. Ele tinha 70 funcionários. De um tempo para cá ele disse que já reduziu para 40. Pois é. Já existe uma pesquisa divulgada, inclusive eu dei essa informação na semana passada, de que em cada 5 casas já existe uma casa com a família sem nenhuma pessoa trabalhando. Já existe isso. Preocupante, né? Preocupante. Que a dívida se acumula. Se eu der essa informação na semana passada e esses dados foi de um mês atrás, obviamente isso já deve ter aumentado. Hoje eu passei lá no centro de Paulista, na agência do trabalho, era mais ou menos umas 9 horas da manhã. A fila estava grandiosa, o povo no sol, deu uma pena muito grande. Eu esqueci da minha amiga Regina Moura, meu Deus do céu. Alô, boa noite. Boa noite, tudo bem, Jota? Opa, querido, quem está falando? É Adriano, viu? Oi, Adriano, você está falando de escada? Isso, rapaz, tudo bem, Jota? Tudo bem, querido? Como é que você está? Estou bem, rapaz. Estou achando que o debate com vocês aí. E hoje o programa assim está, como sempre, hoje está melhor ainda, viu, rapaz? Ô, querido, e você aqui abrilhantando ainda mais, ele vai ficar melhor ainda. Porque o que eu queria falar com vocês também é sobre isso que você falou, o deputado ser eleito mais de uma vez. Isso é errado mesmo, realmente. É para surgir uma lei, né? Para esse pessoal ser eleito só uma vez. E outra coisa também, sabe, mano? Sim. Esse negócio de a pessoa ser eleita para uma função para deputado e ganhar um cargo de ministro. E deixar aquela vaga e partir para ministro. Pessoal, esse juiz tem que ver o seguinte: se esse cabo ele cometeu na eleição isso, cometeu aquilo, foi eleito, tudo bem. Deixa o cargo para ser um ministro. Não pode pegar os dois, né? Na minha opinião, tá? Muito bem, sua opinião aqui é válida, querido. Aí, eu também, eles têm muito errado do PT, porque o PT foi o único partido que descobriu a roupagem. Por isso está causando essa crise também no Brasil. Foi
também, Jota, que eu vejo. Eu já sou um empresário aqui na minha casa, você vê. Tem trabalhador que fica parado mesmo. Porque é o seguinte, às vezes tem um emprego e não valoriza, velho. Chega atrasado. Se você trabalha na função de radialista, polícia, chega atrasado, não. Sim. Entendeu? Chega atrasado, mal mandado, mal ouvido. Aí a pessoa está desempregada mesmo. Esse motivo que também a maioria do pessoal está sofrendo sobre o desemprego. Né? Mas é a situação, graças a Deus, para mim, eu acho que para você também, eu acho que é. Para mim não existe crise, não, viu, Jorge? Está tudo bem, graças a Deus. Tá... Graças a Deus, querido. Você, Adriano, é um privilegiado de não estar sofrendo com a crise, né? Graças a Deus. Mas, é verdade, ela existe sim, não é? Ela existe porque o Brasil ele deixou de exportar, ele deixou de vender. E quando você compra mais do que você vende, o que é que acontece? Existe uma desestabilização na economia, porque as empresas aqui elas quebram porque elas não têm para quem vender. Entendeu? Mas a gente torce para que o governo dê certo, para que a presidente Dilma Rousseff termine o mandato dela, para que haja uma forma de fazer com que essa crise passe, essa situação financeira e política acabe no Brasil, porque quem está pagando o preço maior é a população, é o povo. Viu? Olha, eu fui vereador aqui na cidade de Arcada, que foi um mandato pelo PT, e sou PT até o fim da minha vida. E outra, esse rapaz está aí, sempre vai ser da Câmara, deputado. Você vê, esse cara era para ter ido, ele para desse carro que ele está aí, era para ter colocado para fora, sabe por quê, Jorge? Ele já mentiu. Você vê, um estava fora mentindo, já não estava rico mentindo. Então, ele tem duas conversas. Então, um cara desse, era para ter sido colocado para fora do. Mas quando ele é deputado, porque você vê a gente é sozinho, mas ele nunca mentiu. Ele tem que falar correto, é uma mulher. E esse cara está mentindo, ele já mentiu, já disse que não fez e foi comprovado que ele errou, ele está fazendo coisa errada. Você está nos conversas. Para mim, isso não pode não, tá, Jorge? Um abraço aí para você, um bom programa, eu estou aqui na escuta, minha filha, a Patrícia, viu? Um abraço aí a Patrícia, a sua esposa, todo o povo aí de escada, querido. Obrigado pelo carinho e pela audiência, viu? Um abraço. Meu amigo Adriano tinha que ser candidato a prefeito lá de Escada. Eu queria até mandar um abraço para um amigo meu lá de Escada, o Chico Agrícola. Ele foi vice-prefeito, se não me engano. É uma liderança lá da cidade. Eu acho que possivelmente ele seja candidato a vereador. Muito bem. Olha, são 21h11. Canal direto com o ouvinte. 3011-7220. Ligue, participe. 20h12 na capital pernambucana. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Hoje recebendo o nosso amigo Paulo do Informe PR. Com certeza tem dado uma contribuição importante à comunicação de Pernambuco. Nos trouxe aqui informações importantes. Eu quero deixar ele aqui à vontade para que ele possa expressar a sua opinião também, informar a nossa sociedade e aos nossos ouvintes sobre temas que são importantes e que é importante também a população ficar sabendo. Querido, muito obrigado por você estar aqui com a gente. A partir da próxima semana estaremos aqui rodando com vários debates, né, Paulo? Informe PE também produzindo e participando com a gente. E aí nós estaremos recebendo alguns prefeitos, algumas lideranças. Vamos fazer um debate interessante com os pré-candidatos a prefeitos da cidade de Olinda, nosso amigo Tonka, que nesse momento está na Fliporto, né, fazendo um trabalho excepcional. E vamos trazer o Tonka, vamos trazer os demais candidatos a prefeito da cidade de Olinda, de Paulista, de Igaraçu, de Abreu Lima, de Itapsuma e de Itamaracá. Não esquecendo também, obviamente, o pessoal aqui do Recife. Né? Não sabemos ainda quem serão os pré-candidatos aqui da capital pernambucana. Com certeza nós temos. Geraldo Júlio vai para a reeleição, sem dúvida. João Paulo, até agora, divulga no seu Facebook que talvez sim, talvez não, talvez sim. Ninguém sabe se ele permanece no PT, se ele sai do PT. Qual a situação de João Paulo? Pelo que eu escuto nos bastidores, meu amigo Jota, ele está aguardando uma questão política dessa parceria com o PTB, que é o ministro Armando Monteiro quem comanda aqui em Pernambuco. E há uma possibilidade, assim, pelo que a gente enxerga, que o candidato do PTB poderia ser Silvio Costa Filho, ou o próprio Daniel Coelho, que sairia do PSDB, e por último o Jarvan Vasconcelos, que há um possível rompimento entre PMDB e PSB
no estado. E o nome de Jarbas é também bastante conhecido no Recife. Eu acho que esses candidatos que já passaram por aqui, essas pessoas devem se aposentar. Nós temos é que colocar no poder novas pessoas, com novas ideias, com novos projetos. Também acho. Eu acho que todo mundo tem o seu tempo. E Deus coloca isso na nossa vida, que existe tempo para tudo. Tempo de plantar, tempo de colher. Esses homens, eles, como Joaquim Francisco, como Jarbas Vasconcelos, são pessoas célebres. Eles já plantaram, já colheram. E agora eles devem orientar os outros que virão após ele. É verdade, eu concordo nessa sua palavra, Jota, e endosso, né, que realmente as pessoas deveriam analisar os novos nomes, os quadros que já se passaram, já virou passado, né, e essas questões políticas partidárias acabam influenciando muito, né, na vida da população. Porque, veja só, é um partido que está definindo quem vai lançar, né, essa questão de rompimento, de briguinhas, de picuinhas, quem vai unir é quem, para ver quem vai escolher o candidato e o vice. Porque a briga é a capital, porque a capital, para muitos, um pé da escada, né, para o governo do estado. E o que está acontecendo lá no Recife, essa questão do PCdoB com o PSB, não é? É outra confusão. É uma confusão que parece que houve há uns 4 meses atrás, que já originou uma confusão também em Olinda, que também parece que em Paulista o vice-prefeito pode ser candidato a prefeito pelo PCdoB também, o Jorge Carreiro. Existem rumores na cidade que houve um rompimento, mas depois conversaram novamente e vão continuar. Mas também existem pessoas que dizem que provavelmente o Jorge pode ser candidato a prefeito por conta de que houve também uma indicação do governo do estado para que o vice de Júnior Matuto em Paulista fosse Dufles, né? Dufles Pires, que foi o vice de Ives 8 anos em Paulista. Política é uma coisa interessante. Às vezes uma pessoa não tem nem prestígio na população, né? Mas tem um prestígio na articulação política. E essas indicações às vezes são muito fortes, né? Na época que Dufles foi vice de Ives, ninguém conhecia Dufles lá em Paulista. Passou a ser conhecido depois com o tempo, né? Não desmerecendo Dufles, né? Mas eu conheci Dufles quando Dufles era motorista de Kombi. De Kombi? Eu peguei essa fase. Não, você tá. Dufles foi motorista de Kombi na época que as Kombi saíram de Paulista para o Recife. Não é? Ele começou a vida dele por ali, dirigindo Kombi, um cabo inteligente, se aproximou de Sérgio Guerra, teve benefícios importantes, foi motorista do Sérgio Guerra, foi assessor, depois se transformou em amigo, e aí foi galgando alguns espaços, até que chegou lá a vice-prefeitura de Paulista por 8 anos, com Ives Ribeiro, que saiu do governo com 78% de reprovação. Tem muitas histórias de pessoas que começaram assim mesmo, né, Jota? Existem alguns vereadores que trabalharam com o Ives, né, que era até motorista dele, ganharam para vereador. O próprio prefeito de Paulista, Júnior Matuto, parece que dirigia ônibus de um carro do lixo, né? O Júnior Matuto, lá em Paulista, antes de ser vereador, ele já militava nas campanhas eleitorais de Miguel Arraes, pequenininho, e também de Eduardo Campos para deputado estadual e federal. Há pouco tempo dele ganhar a eleição para vereador, ele dirigiu o carro do lixo no Recife aqui. E depois, com um sonho, com um objetivo, foi trabalhando, foi ganhando corpo, foi ganhando grupo, foi formando grupo, ganhou a eleição para vereador, pouco aparecia na Câmara de Vereadores, fazendo campanhas e fazendo integração com o PSB no estado de Pernambuco, até chegar aí à Prefeitura do Paulista, com 81 mil votos, derrotando o segundo colocado, Sérgio Leite, onde o Sérgio teve 50 mil votos, se eu não esteja enganado, né? Foi 51, parece. Mas foi uma diferença bastante grande. Jota, agradecer, né, a você mais uma vez por ter aberto o espaço. Essa parceria entre o InformPE e o seu programa está de pé. A gente vai trazer aqui o debate com os pré-candidatos a prefeito nas cidades aí do Litoral Norte. Vamos até Araçoeba, puxar um pouquinho da Zona da Mata. Muito bom. E fazer esse debate para que as pessoas, os ouvintes, possam interagir, possam mandar suas perguntas, se quiser participar ao vivo, né? Vai ser bastante interessante. Nós vamos divulgar no nosso blog InformPE, que vai estar à inteira disposição da população. Agradeço
a sua pessoa, que é uma pessoa bastante abençoada, me ligou ontem pedindo para dar um pulinho aqui. E esse debate aqui foi bastante proveitoso, onde a gente ouviu aqui do ouvinte que estava gostando, pôde colocar suas colocações aqui ao vivo. Uma satisfação. Muito obrigado a você, agradeço a toda a direção da rádio. Um abraço a todos os ouvintes e fiquem com Deus. Muito bem, agora são 21h19. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Continuamos com o programa J. Júnior, pela sua rádio 9 FM 106,3. Lembrando que de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 7h10, enquanto Deus permitir,